Para iniciar a palestra, eu gostaria de chamar aqui Dr. Rony Schaffel. Dr. Rony, ele é hematologista e coordenador do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da UFRJ, formado em medicina pela UFRJ, com mestrado em clínica médica e doutorado em clínica médica pela UFRJ, e pós-doutorado em linfomas pelo Memorial Sloan Kettering Cancer Center, em Nova York. Ele irá falar sobre sinais e sintomas. Por favor. Eu queria primeiro agradecer ao convite por estar aqui. É uma alegria muito grande, porque eu tenho certeza que se não houvessem organizações de pacientes, não haveria nada, porque, a rigor, os interesses daqueles que estão particularmente nos governando, eles normalmente são contrários aos interesses dos pacientes, muito habitualmente, quando os próprios governantes não sofrem das doenças, porque muitas vezes o paciente é considerado um gasto e não né? Então, fora da época eleitoral, é muito difícil a gente ter uma boa vontade dos governantes. Eu acho que as organizações não governamentais são fundamentais, aliás, no mundo inteiro, e muitos anos para a Provita, tá? Obrigado. Bom, me pediram para falar sobre o que é linfoma, né? E é um desafio, por um lado, porque tudo é linfoma, né? Particularmente qualquer apresentação pode ser um linfoma. Não, na maioria das vezes não é, porque os linfomas não são tão comuns assim. Então, a primeira coisa é saber que o linfoma é nada mais, nada menos do que um tumor de uma célula chamada linfócito. É um dos tumores das células chamadas linfócitos, que, por definição, elas circulam, tá certo? Todo mundo tem linfócito no hemograma. E como todo mundo tem linfócito no hemograma, um linfoma não necessariamente é uma coisa sólida. Você pode ter um linfoma líquido, né? E aí a primeira quebra de barreira. Não existe metástase de linfoma. A palavra metástase não vai se aplicar a linfoma, porque justamente a definição de metástase é a transmissão à distância de um tumor, normalmente pelo sangue ou pela linfa. O linfoma já é, na maioria das vezes, vamos dizer, entre aspas, metastático, porque a célula circula, é o que ela sabe fazer, né? Então, os linfócitos são células do sistema imunológico, eles são extremamente complexos, eu vou mostrar mais à frente, desde que eles nascem até eles serem destruídos por apoptose, eles ou não, tem linfócitos que vão com a gente até a nossa morte, por exemplo, os linfócitos que aparecem quando a gente toma uma vacina, os linfócitos de memória, por exemplo, eles duram para a vida inteira, né? Às vezes uma dose de vacina imuniza para a vida inteira. De uma maneira geral, a gente tem linfócitos que se chamam linfócitos T, que é a inicial de timo, tá? E linfócitos B, que vem de bursa, que é a bursa de Fabrício das aves. Então, de uma maneira muito simplificada, a gente já pode dividir assim: os linfócitos T normais, eles agem como maestros da imunidade, né? O exemplo principal do descontrole dos linfócitos T, a AIDS, CD4, CD8, são linfócitos T, são tipos de linfócitos T. Então, vocês vejam como a falta dos linfócitos T pode ocasionar doenças. Já os linfócitos B, eles funcionam na forma de ataque direto, comandados pelos linfócitos T em geral. Então, por exemplo, as células produtoras de anticorpos são linfócitos B. São as células, vamos dizer, anticorpos seriam as armas que combatem particularmente as infecções bacterianas, certo? Então, esse slide está aí só para mostrar para vocês como a gente tem dificuldade de ver um linfócito. Basicamente, qualquer coisa que tenha um núcleo e um citoplasma azulado e um pouquinho arredondado pode ser um linfócito. E, curiosamente, os linfócitos mais estranhos que vocês vão ver aí nesse diapositivo, nesse slide, vão ser os linfócitos normais, tá? Porque o linfócito, quanto mais ativado, quanto mais envolvido em combate a infecções, por exemplo, na mononucleose, famosos linfócitos atípicos da mononucleose, né? Os linfócitos atípicos da mononucleose são os linfócitos daquela fileira lá de baixo, assim, com mais citoplasma, mais bizarrice. E já os linfócitos dos linfomas, em geral, eles são mais simples. Mesmo os linfócitos das leucemias, os linfoblastos, eles costumam parecer mais com aqueles de cima com pouco citoplasma, tá certo? Então, cada linfócito desse pode ter um linfoma. Cada linfócito desse pode ter um linfoma e um linfoma diferente, tá certo? Então, onde existem linfócitos, existem linfomas. Tá? E essa é a chave que eu acho que é principal, que vai ser a isca, vamos dizer, que vai levar para as palestras subsequentes. Para tratar o linfoma, tem que diagnosticar o linfoma. Então, a etapa diagnóstica, talvez hoje seja o maior limitante
no tratamento dos linfomas. Tem que fazer um bom diagnóstico. Então, de uma maneira bastante simplificada, o que acontece com os linfócitos é que eles existem basicamente na medula óssea, tá? Vou mostrar mais à frente que na medula óssea eles nascem, tá? E na medula óssea eles também podem se estabelecer depois de maduros. Então, por exemplo, mieloma múltiplo. Mieloma múltiplo é uma doença de um linfócito B dentro da medula óssea, tá certo? Eles podem estar no timo, lá em cima, eles vão para o sangue. Então, veja, toda essa passagem pelo sangue e pela linfa. Os linfócitos que vão virar linfócitos T, eles vão lá para o timo, está em cima escrito timo. Tá? Os outros linfócitos eles vão para vários lugares do corpo, e, em maioria dos casos, os gânglios. Eu vou falar mais à frente sobre gânglios. E esses gânglios, eles estão representados daquela forma, mas você também tem mecanismos tipo gânglios que participam da nossa defesa em outras formas. Por exemplo, no intestino tem um negócio chamado placa de Peyer, que é uma estrutura ganglionar. O nosso baço é uma estrutura ganglionar. O fígado é cheio de linfócitos, né? A tireoide, por exemplo, pode ter linfócitos quando você tem uma doença autoimune. Então, virtualmente, o sistema nervoso onde tem problemas infecciosos, vão ter linfócitos para nos proteger, na verdade, né? Então, continuando, você tem o timo, como eu falei para você, medula óssea, você tem gânglios no lado T, que é o lado de lá. Né? Os linfócitos T vão para gânglios, pele é um local onde os linfomas T são mais prevalentes do que os B, é na pele. Tá? Do lado de cá, os B, que são 80% dos linfomas. Então, podem estar em gânglios, podem estar na medula, no baço, no fígado, no intestino, no estômago, podem estar no olho, podem estar, enfim, tireoide, virtualmente em qualquer lugar, rim, adrenal, próstata, qualquer lugar. Tá? E esses são nomes que eles têm. Né? Baseado no local e no tipo de célula, eles ganham nomes. Então, por exemplo, se você tem uma doença na medula óssea, vamos para o lado de cá, em geral, ela vai ser uma leucemia. Então, não vai estar coberta nesse setor. Então, uma diferenciação, uma leucemia. Ah, mas um linfoma pode invadir a medula? Claro que pode. Mas não é o foco principal de apresentação em geral, a não ser que a gente considere mieloma múltiplo como um tipo de linfoma, porque o mieloma múltiplo também afeta a medula muito bem. Já os gânglios e os outros órgãos vão ter esses nomes: linfoma difuso de grandes células B, linfoma folicular, linfoma de Hodgkin, linfoma do manto, tá certo? Do lado de lá, quando a gente tem os linfomas T, a gente tem outros tipos de linfoma. Então, quando o timo está acometido, em geral, a gente vai falar um tipo de leucemia também, leucemia T, ou um tipo de linfoma linfoblástico. Porque, às vezes, a doença, curiosamente, recebe o nome de leucemia ou linfoma baseado em quem faz o diagnóstico. Né? Então, um exemplo clássico, por exemplo, é um paciente que chega num otorrino com um gângliozinho no pescoço. Né? O otorrino faz um exame de sangue só para ver se ele tem anemia ou não, aí faz uma biópsia de um gânglio e aparece um linfoma de pequenos linfócitos. Aí ele manda para o hematologista. O hematologista faz um hemograma, olha novamente o hemograma e vê que ele tem linfocitose, que esses linfócitos também estão aumentados no sangue. Então ele passa a se chamar leucemia. Para o otorrino é um linfoma. Então, esses nomes a gente vai ter que aceitar também muito como eles estão marcados internacionalmente. E eu vou mostrar mais à frente como é que isso acontece. Okay? Bom, continuando, o gânglio é o órgão de definição de linfoma. Todo mundo pensa em linfoma, pensa em gânglio. Isso aí é, embora, como eu mostrei para vocês, qualquer lugar pode ter linfoma. Então, os gânglios são essas estruturas que a gente tem, particularmente no corpo inteiro, abdômen, tórax, axila inguinal, no pescoço, embaixo, né, da boca, perto da orelha, antes, depois. E esse gânglio, ele é um mundo em si. É muito curioso porque a grande maioria dos linfomas vai aparecer nos gânglios e dentro do gânglio ele é um mundo em si. E o nome dos linfomas vai ter relação com a parte do gânglio em que ele aparece. Então é muito importante falar do gânglio para vocês entenderem por que os linfomas têm esses nomes. Então, de uma maneira geral, o gânglio ele tem essa estrutura difusa, mas tem essas bolinhas laranjas. Está vendo as bolinhas laranjas? Então, vamos fazer uma modificação para um gânglio verdadeiro. Né?
Isso é um gânglio verdadeiro. Então, aquelas bolinhas, elas estão na periferia. Vocês estão vendo, todo mundo está vendo aquelas bolinhas bem diferenciadas? Então, de uma maneira geral, tudo que acontece naquelas bolinhas, que a gente vai chamar de folículo, é B. É B. As linfomas B. No meio do gânglio, tá certo? É T. Né? O que vai aparecer ali. Então, de uma maneira geral, você já tem uma ideia que a biópsia é o diagnóstico, tá certo? A gente não tem como fazer um diagnóstico do que é sem a biópsia, porque o patologista tem que ver o que está acontecendo. Então, ele, por exemplo, se ele vê que a zona T está aumentada, ele vai pensar no linfoma T. Se ele vê aquela região daqueles folículos aumentados, ele vai pensar em B, certo? Então, a gente vai olhar para o folículo, porque o folículo é a praça de guerra do nosso corpo. É onde acontece a batalha real dos linfócitos, onde os linfócitos são armados, onde eles entram em contato com os agentes das bactérias, dos vírus, tá certo? E, portanto, muitas coisas acontecem aí dentro, inclusive erros genéticos que vão propiciar o aparecimento desses linfomas, tá? Então, o folículo, de uma maneira geral, ele é dividido em essa parte central, que se chama centro germinativo, que é onde germina mesmo, é onde a praça de guerra está estabelecida, e a periferia, que se vocês vão verem bem, é uma região ao redor mais escura, com umas células com um núcleo mais escuro e menos citoplasma, chamada zona do manto, tá certo? Mais para fora tem uma outra zona B, chamada marginal, e mais para fora ainda a tal da zona T, como eu mostrei. Então, de uma maneira geral, é isso que acontece. Então, a primeira coisa, né? Diagnóstico de linfoma, nome de linfoma, gânglio, e a gente vai ver dentro do gânglio qual é a região acometida. Então, linfoma folicular é do folículo, né? Centro germinativo. Então, vocês podem ver aí, por exemplo, qual a importância de saber que existe um negócio chamado zona do manto? Porque existe um linfoma da zona do manto que tem um tratamento específico, diferente dos outros, e que, portanto, tem que ter diagnóstico. E que pode aparecer para o paciente igualzinho a qualquer outro, tá? Todos eles podem aparecer simplesmente com gânglio aumentado. Então, você tem os linfomas T lá para cima, você tem esse linfoma dessa zona marginal, e todos os grandes linfomas que vocês já ouviram falar, quem já trabalhou com isso, o linfoma difuso de grandes células B, o linfoma folicular, linfoma de Hodgkin, linfoma de Burkitt, todos eles acontecem nesse pequeno espaço chamado centro germinativo. Muito interessante, né? Uma região muito ativa, e é lá que os erros vão acontecer principalmente, né? Só que para a gente, tá? Linfoma hoje tem nome, quer dizer, eu posso olhar para esse gânglio e dar um nome, linfoma do centro germinativo. Aí o outro dos Estados Unidos vai dar um outro nome, o outro da Inglaterra vai dar um outro nome e ninguém vai se entender, né? O de São Paulo, do Rio, né? Então, a gente tem, basicamente, acima de nós, a Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde, ela, desde muito tempo atrás, a última classificação vem de 2016, ela que diz para a gente o que é linfoma, o nome do linfoma. E não precisa ler isso aí não, porque não tem nada a ver, não é isso? Nem eu decoro, e felizmente tem 3 ou 4 que são quase 80% dos casos. Só que para vocês verem a complicação que está acontecendo. Por que a Organização Mundial de Saúde vai dar 50, 60, 70 nomes para uma doença que eu expliquei que parece ser tão simples? B, T, timo, centro germinativo. Porque cada vez mais, gente, a medicina ela está se importando com muito menos com nome, mas com mecanismo. Hoje a gente tem já remédios que funcionam em determinados mecanismos. Então, cada nome daquele ali, se refere a um tipo de doença que o pessoal da Organização Mundial de Saúde acredita que pode ter um tratamento alvo diferente. É isso que acontece, é a medicina do futuro. Então, eles já se preocupam em fazer toda aquela relação e ela vai mudando. Aí eles se enganam, tiram, botam, enfim. Então, essa é a propaganda de quem gosta de tratar linfoma. Tem mais de 70 tipos de linfoma, né? Que é para parecer que é bem difícil, né? Então, como eu falei para vocês, desse grupo de 70 linfomas, na verdade, a gente tem um grupo de meia dúzia que domina totalmente o cenário. Então, de uma maneira geral, no Brasil e na maior parte dos países do mundo, talvez a Ásia possa ser uma pequena exceção, os linfomas difusos de grandes células B, esse nome, é o linfoma disparado mais comum, particularmente agressivo, o linfoma agressivo mais comum. Né? Um exemplo principal é o presidente Dilma. Né? Antes de ser presidente, ela teve um linfoma. Era um linfoma difuso de grandes células B. Tá? Em segundo lugar, no Brasil, muito próximo ao
ao linfoma difuso de grandes células, esse linfoma folicular. Lembra que eu falei de folículo? Esse é o fácilzinho, o linfoma do folículo, linfoma folicular. São todos Bs até agora. E aí, em terceiro lugar, existe um grupo que vai depender dos países, esse malte, manto, enfim. Não vem ao caso aqui porque a gente está falando de apresentação, tá certo? Então, a doença de Hodgkin, ou linfoma de Hodgkin, esse slide é meio memória da... Eu estou acostumado, eu ainda peguei, na época de residência e tal, o nome doença de Hodgkin. Então, eu adoro falar doença de Hodgkin, mas hoje é linfoma de Hodgkin, né? E deixa eu agradecer antecipadamente, vários slides desses vieram da professora Irene Biasoli, tá certo? Então, eu preciso em público agradecer a ela. Doença de Hodgkin, ou linfoma de Hodgkin, linfoma não Hodgkin, né? Então, que diabo que a gente vai dar o nome de um linfoma não Hodgkin para 90% dos linfomas? E o linfoma de Hodgkin é 10%. O que Hodgkin fez de tão legal, né, para merecer essa... Né? Então, a verdade é que durante muito tempo a gente nem achava que a doença de Hodgkin era linfoma. Eu vou mostrar para vocês algumas diferenças, mas eu acho que isso é básico nessa aula de apresentação. Então, por exemplo, em termos de distribuição de gânglio, a doença de Hodgkin, vocês vão ver, se caracteriza muito mais por aumento de gânglios no eixo, assim, acompanhando a coluna. Enquanto esses gânglios mais periféricos, axilar, eventualmente linfoma do sistema nervoso, até fora do gânglio, é mais para não Hodgkin, tá certo? Isso se traduz no mediastino. O mediastino eu vou mostrar para vocês como é que ele fica envolvido. É uma estrutura que fica no meio do peito, tá certo? E, finalmente, na última linha, quando você pega essas estruturas, testículo, estômago, intestino e tal, Hodgkin, pele, Hodgkin é extremamente raro, tá certo? Vou mostrar mais à frente como é que é a célula bonitinha que é, tá, o diagnóstico de linfoma de Hodgkin. Então, essa é a apresentação clínica, na verdade, dos casos de Hodgkin. Você vê, é bem localizado em cima, né? 62%, 70%, 60% dos pacientes com envolvimento lá de cima e bem mais raro embaixo. No linfoma não Hodgkin, esses números são muito mais próximos são muito mais parecidos embaixo e em cima, tá certo? Então, de uma maneira geral, linfoma lembra gânglio, que é linfonodo, né? Linfonodo, que é o nome de gânglio. Então, podem estar aumentados em qualquer dessas cadeias do corpo. As que a gente vê e examina e as que a gente não vê também. No peito, na barriga, e é um grande problema, né? Muitas vezes. E pode também acometer esses órgãos, como eu falei antes. Então, você pode ter estômago, você pode ter intestino, você pode ter cérebro, você pode ter tireoide, pode ter pele. Tá? E por isso que é muito importante um bom patologista e um bom clínico para ter o olho no diagnóstico. Porque não raro o médico desconfia do laudo do patologista. E a gente precisa de uma segunda opinião. Tá? Muito bem. Então, algumas fotos aqui para ilustrar. Né, o aumento de gânglio, a região cervical costuma ser a mais fácil de examinar e a mais comum. Né, a região axilar também. Você pode ter massas no fígado, gerando o olho amarelo, que é chamado icterícia. Como eu falei, no peito e massas, né? Eu falei para vocês que o timo é mais ou menos nessa posição, mas a gente também tem linfomas de gânglios fora do timo, também assim. E, surpreendentemente, às vezes o paciente se queixa apenas de tosse, mas não é mais nada. Isso não necessariamente é sintomático, isso vai crescendo insidiosamente. Né? Olha uma massa mediastinal ali. Envolvimento do coração. Mostrando ali o envolvimento do coração. Esse é o baço. A setinha está apontada para o baço, aqui na altura mais ou menos, da parte inferior da costela esquerda. O baço todo marcado. Está vendo esses pontos escuros? São tumores. Envolvimento por linfoma. É óbvio que a gente não vai sair fazendo tomografia da população inteira, né? Normalmente esses resultados saem por queixa do paciente ou durante uma investigação já de um linfoma que a gente localiza no pescoço, por exemplo, né? Então, pâncreas, só para vocês verem como vários órgãos podem estar acometidos. Mas, normalmente, tem um gânglio também envolvido aí. É bastante incomum um linfoma sem nenhum gânglio envolvido. Tá? Endoscopia digestiva, tem queixa digestiva, faz a endoscopia, né? E esse tipo de linfoma tem uma característica interessante, que ele está sempre associado a uma bactéria chamada Helicobacter pylori. Tá? Então, dependendo do tipo mais comum de estômago, ele está sempre associado. Então, às vezes, o tratamento do linfoma é a erradicação da bactéria. É muito interessante. Tá? Sistema nervoso central. Então,
uma lesão do sistema nervoso central. Causas de linfoma, então. Então, o que causa linfoma? O que causa um linfoma difuso de grandes células B? Resposta: não sabemos, na grande maioria dos casos. O que causa um linfoma folicular? Resposta: não sabemos na maioria dos casos. Mas tem alguns tipos de linfoma que não são os mais frequentes que a gente tem como traçar uma causa. Então, por exemplo, esse ATLL, leucemia linfoma de célula T do adulto, que é um linfoma que é muito raro nos Estados Unidos, curiosamente é pouco estudado, porque é muito raro, muito mais comum na Bahia. No Brasil, na Bahia tem uma prevalência muito grande por causa da infecção pelo vírus HTLV1. Tá? No Rio a gente tem alguns casos e ele está sempre, para o diagnóstico dele, ele é o único tipo de linfoma que se você tem que achar o vírus no sangue, a sorologia tem que ser positiva para o HTLV1. Tá? Então, é um dos casos. Hepatite, por exemplo, hepatite B, hepatite C, particularmente hepatite B. Tem vários tipos de linfoma que acometem pacientes com hepatite B. E aí a gente sabe disso, que eles têm relação, porque às vezes o tratamento da hepatite pode diminuir o linfoma. Tá? A maioria, a grande maioria dos pacientes, obviamente, não tem linfoma, né, pessoal? Não vamos, ligação direta é só o de cima. O vírus HIV e a imunidade baixa faz com que outros vírus reapareçam e muitas vezes são vírus que causam linfomas. Por exemplo, o vírus de Epstein-Barr, que é o vírus da mononucleose. No paciente HIV, normalmente, quando tem um linfoma, ele é Epstein-Barr positivo. Então, ele secundariamente fez o vírus reaparecer. Tá? Algumas doenças autoimunes, pacientes, por exemplo, doença celíaca, né, tem um aumento da chance de ter linfoma. Pacientes com tiroidite de Hashimoto têm aumento de chance de ter linfoma. E nas bactérias, existem um monte de linhas de pesquisa em bactéria, mas assim, a maior relação foi, como eu falei para vocês, do estômago com o Helicobacter pylori. E ela é tão forte que o primeiro tratamento, em geral, é antibiótico. Então, como é que a gente faz o diagnóstico? O diagnóstico é ver o linfoma. Rarissimamente a gente vai dar um diagnóstico de linfoma, assim, nunca, na verdade, na minha cabeça, linfoma isoladamente nunca vai ser dado diagnóstico sem o material na mesa de um patologista com microscópio olhando. Tá? É uma doença que é maligna e não dá para ficar tratando as pessoas sem ter o diagnóstico firmado. Existem várias técnicas de identificação dos linfomas, que é chamada imunohistoquímica, tem a citometria de fluxo. Hoje a gente está bem avançado nisso, porque vocês imaginem, para enfiar o diagnóstico numa daquelas 70 entidades, há que se ter vários tipos de exame mesmo para definir, porque são 70 nomes, ok? Uma vez que você tem o diagnóstico, você tem que saber quantos órgãos estão acometidos pelo linfoma, né? E essa é a importância desses exames que são pedidos hoje em dia. A gente faz até, às vezes, biópsia de medula óssea para ver se tem linfoma dentro da medula óssea. O linfócito pode estar em qualquer lugar. Então, a gente tem que fazer exame no tórax, no abdômen, porque muitas vezes a gente quer fazer uma radioterapia, por exemplo, entendeu? Eu acho que isso vai ser falado mais à frente, tá certo? Outra coisa que é um sintoma que tem que chamar a atenção da gente é aquela atrás do B. Febre, sudorese e emagrecimento, né? A gente costuma chamar de sintomas B, emagrecimento de mais de 10% sem uma causa aparente. Então, isso é muito importante de ser anotado, porque isso normalmente se associa a uma doença mais avançada e a um linfoma mais agressivo. Tá? Então, são os sintomas B. Esse slide, particularmente, é para linfoma de Hodgkin, mas pode ser entendido também para qualquer tipo de linfoma agressivo. Outra coisa é que cada vez mais tem sido feito um exame chamado PET, né, a tomografia por emissão de pósitron, tá? Que ela é muito boa porque ela não somente ela marca o gânglio grande, na verdade não é esse o objetivo, o que ela faz é mostrar para a gente aonde tem linfoma que está ativo, aonde que ele está metabolicamente ativo. Então tem lugares, por exemplo, que a tomografia acha que estão de tamanho normal e quando vai para o PET, eles aparecem. Então todas as estruturas em escuro aí, elas são estruturas que estão consumindo muita glicose. Então, só para mostrar para vocês os diferentes tipos de linfoma, olha como é que é diferente já, né? Então, por exemplo, se você tem
os linfomas mais agressivos, olha aqui, esses dois são os linfomas mais agressivos. Linfoma difuso de grandes células B, linfoma de Hodgkin. Olha como é que é mais escuro aqui, ó. Olha na axila. Isso é axila, pescoço. Olha a intensidade, né? Como eu falei para vocês, mais aqui no centro, um difuso de grandes células com uma doença mais, né, aqui abaixo do diálogo, uma massa no abdômen da pessoa, tá vendo? Muito mais ativo que o fígado. Olha o fígado aqui. Tudo isso é doença ativa e agressivo. Aqui até a coluna está, ó, osso acometido. Quando a gente vai para linfomas menos agressivos, por exemplo, folicular, zona marginal, percebe que apesar de ter um grande acometimento, olha como é que a intensidade é mais fraca. Né? Então, o PET, ele ajuda inclusive a dizer se aquilo é um linfoma agressivo ou não. Né? É muito interessante. Aqui, por exemplo, olha o baço acometido. Ó. O PET vê muito bem baço, mesmo naqueles casos que o baço não está aumentado na tomografia. Só que o PET é um exame que tem uma certa radioatividade, tem que ter o seu julgamento, é um exame muito caro, não está disponível em todos os lugares. Então, ainda temos que ter muita parcimônia na solicitação. Só para fechar aqui, eu tenho aí cerca de 10 minutos ainda, mostrar para vocês algumas peculiaridades de alguns tipos de linfomas, os mais comuns, tá certo? Para encerrar. Eu acho que as perguntas vão ficar para o final, não é isso, Boas? Então, acho que eu tenho 10 minutos mesmo, né? É isso, perfeito, está bem calculado. Então, toda vez que eu dou aula de linfoma, eu falo assim, bom, pessoal, se cair na prova linfoma agressivo, taca linfoma difuso de grande célula B. Ele é o linfoma mais comum. E ele é o linfoma agressivo mais comum, tá? Então, ele tem essas células grandes. Lembra que eu mostrei aquelas células de linfoma, vários tipos de linfócitos lá para trás? Então, o patologista olha para isso aí. Eu sei que ninguém aqui é patologista, eu mesmo não conseguiria, mas tem vários subtipos, mas eles coletivamente são chamados linfomas difusos de grandes células B. Só B, tá certo? Eles aparecem em qualquer lugar do corpo, como eu falei antes. Então, veja, um aumento do pescoço. Normalmente eles são mais localizados, porque eles crescem rápido pela agressividade, não dá tempo de aparecer em vários lugares. Então, por exemplo, é uma doença só no pescoço. Ou então, no estômago, ele faz uma endoscopia, uma tomografia, vê lá uma massa no estômago. E sempre como massa grande, né? Olha a pele, existe um subtipo de linfoma difuso de grande célula B de pele. É o de pior prognóstico para a pele, né? E sistema nervoso central. Esse tipo de linfoma aqui, particularmente em pacientes HIV positivo. Tá? Todo paciente que tem um linfoma que parece com linfoma do sistema nervoso central tem que fazer uma sorologia para HIV. E nesse caso, você vê, comprimindo aqui, é uma região muito próxima dos ventrículos, assim, o radiologista costuma sugerir bem, isso deve ser um linfoma. Então, a gente tem formas de dizer como é que o linfoma é, a gente pode fazer um PET, ver se ele está muito disseminado, mas a gente também pode avaliar através de exames de sangue, né? Exames de sangue bastante comuns, como a LDH, e isso tem valor prognóstico, né? Então, por exemplo, o linfoma difuso de grandes células B tem esse índice prognóstico que é muito fácil, na verdade, né? Inclui apenas a idade, se ele está ambulatorial ou está internado, basicamente, é isso que esse estádio quer dizer, né? Se ele, ou melhor, estádio, perdão, esse é a performance. O estádio quer dizer se ele está localizado, particularmente na tomografia, eu acho que com PET isso vai ter que ser revisto, mas na tomografia, se ele está localizado ou se ele está avançado. Tá? O estádio, se ele está ambulatorial ou não, a gente chama performance status, né? Isso é o estado geral do paciente. Essa LDH, que é um exame bastante barato, e se ele acomete outros órgãos que não são gânglios. Isso aumenta. Quanto mais pele, cérebro, tireoide, fígado, você vai ganhando pontos, tá certo? Então, observa que isso tem uma relação muito importante com o efeito do tratamento. Quanto mais pontos você tem, mais você ganha. E isso vai ter implicação, às vezes não agora, mas do futuro, com certeza, para tratamentos. Porque um paciente que está com aquela curvinha azul, talvez ele possa fazer um tratamento menos tóxico do que o que é o de hoje. Um paciente que está com aquela curva em vermelho precisa de novas drogas, precisa de coisa nova. Tá? Então, é muito importante a gente estratificar os pacientes pelos critérios clínicos, tá certo? Um segundo para comentar para vocês, o segundo que também em prevalência é o linfoma folicular. Então, lembrando a provinha, pessoal, se é linfoma agressivo, é linfoma difuso de grande célula B, ok?
Se é linfoma não agressivo, se é aquele linfoma que o paciente notou se barbeando, tomando banho, por acaso, fez um ultrassom lá para tirar a vesícula, aparecer um gânglio, vai no linfoma folicular, tá? Que esse é um linfoma indolente mais comum. Antigamente se chamava de baixa malignidade, como se isso fosse existir, mas antigamente falava isso, né? Baixa malignidade. Então, ele é o segundo linfoma mais comum, de uma maneira geral, e é o desses linfomas mais leves, disparado o mais comum, tá certo? E, curiosamente, isso é um paradoxo dos linfomas, quanto mais quietinho o linfoma, mais ele dissemina. O paciente não vai notando. Então, quando você vai pegar esse caso, o paciente tem gânglio no pescoço até inguinal. No corpo inteiro ele tem gânglio. Só que isso tem pouquíssima implicação, na verdade, para tratamento. Então, às vezes o paciente fica tão preocupado, mas eu tive no ano passado, eu não notei, agora eu estou com gânglio no corpo inteiro. Em geral, você tem que tranquilizar o paciente, porque não é uma relação direta nesse tipo de linfoma entre o número de áreas acometidas e vamos dizer, a possibilidade de cura ou não, ou de sobrevida, ou até, quiçá, início de tratamento. Às vezes a gente nem trata, tá certo? Então, como ele tem recaída frequente, que é o segundo paradoxo, então, o primeiro paradoxo, os maiores linfomas, em geral, são os mais indolentes. Então, às vezes, a medula normalmente está infiltrada, nesses casos, porque ele é tão molinho que ele vai se disseminando. O segundo paradoxo é que quanto mais indolente, menos curável. Quanto mais indolente, menos curável. Então, a gente tem que economizar. Então, esse tipo de doente, a gente tem que estar preparado que vai recair um monte de vezes. Tá? Então, olha que bonito. Então, olha os folículos. Lembra que eu mostrei aquele gânglio que tinha na periferia, aquelas bolinhas, o tal dos folículos? Linfoma folicular. Olhando para isso, olha quantos folículos. O patologista se depara com isso. E aqui é muito bonito esse slide, porque mostra a imunohistoquímica. Então, esse é um marcador que marca os linfócitos B. Olha como todos os linfócitos são B dentro do gânglio. Então, é o linfoma B, tá vendo? Linfoma B, CD20, tá certo? Esse BCL2 também é importante no linfoma folicular. Ele diferencia o linfoma folicular das infecções. Então, quase encerrando. Como eu falei para vocês, o PET pode ser um PET assustador. Então, não sei. Eu não sei se eu pediria um PET. Acho que eu nem pediria PET para linfoma folicular, porque eu sei que tem mesmo. Estou examinando aqui. Aqui eu já sei que tem no corpo inteiro. Então, um PET pode ser a coisa mais assustadora e não ter impacto nenhum sobre o prognóstico do paciente. Porque o que tem impacto no prognóstico vão ser essas coisas aí. Mais uma vez, a LDH, se o paciente tem anemia, a idade do paciente, quantos lugares estão acometidos. É tudo junto é que vai dizer o impacto no paciente. E não somente... Né? E mesmo assim, se vocês olharem aqui, olha aí, sobrevida em 10 anos. Totalmente, mesmo grupo de alto risco, 1/3 vai viver 10 anos. É muito diferente daquele linfoma agressivo, tá certo? Muito bem. Está aqui as curvas. O Hodgkin, que eu achei importante falar também, ele tem essa característica. Todo mundo vê muito linfoma de Hodgkin, apesar de ser 10%. Né? Sabe por que todo mundo vê linfoma de Hodgkin? Porque ele acomete pessoas jovens. Dos linfomas, ele é o que mais se caracteriza por acometer pessoas jovens, sabe? Então, o epítopo do Hodgkin é a mulher jovem com uma massa mediastinal. Pode ser o homem jovem com uma massa mediastinal, mas a maioria dos linfomas dá mais em homens. O Hodgkin tem essa coisa de mulheres jovens, tá? Então, o sintoma de coceira, tem casos, tem filmes, tem um filme chamado Caro Diário, que o autor, inclusive, um dos episódios é ele cheio de visita em dermatologista, todos os remédios para coceira que ele teve, porque ele tinha um Hodgkin, que não estava diagnosticado porque era dentro do peito. Né? Então, olha só, ele normalmente é isso. Ou ele tem um gânglio, na verdade é uma sorte que ele vê e procura o médico, ou às vezes não. Quando ele chega no médico, ele tem uma massa mediastinal, ou ela tem uma massa mediastinal gigante, e isso complica o tratamento. Mas são as pessoas jovens. Então, por exemplo, quem trabalha com transplante, vê Hodgkin à beça, né? Por causa da idade. Né? Muitos pacientes são elegíveis para transplante. E essa que é a história da doença de Hodgkin. Por que tinha Hodgkin e não Hodgkin? Porque a célula do Hodgkin é isso aqui. Chama célula de Reed-Sternberg, que as pessoas olhavam para essa célula e não diziam que era um linfócito. Olha que coisa bizarra. É uma célula que a gente vê em mononucleose também, mas assim... Então, na dúvida, chamou doença de Hodgkin. E o resto acabou sendo os 90% de resto. Aí começou os não Hodgkin a serem divididos em nomezinhos. Essa que é a história da medicina. Muito bem. Para encerrar, só falar um pouquinho de AIDS, né, uma doença altamente prevalente. Então,
Veja, em HIV, os linfomas aparecem muito mais frequentes. Se calcula que até 10% dos pacientes podem ter um linfoma como manifestação inicial e muitos deles vão falecer desses linfomas. Tá? Em geral, são linfomas de mais difícil tratamento. Os subtipos mais comuns são esses, o difuso de grande célula B que eu falei. Lembra que eu falei do sistema nervoso, que apareceu na cabeça, tem que fazer HIV? E esse linfoma de Burkitt, que eu não vou falar, é o linfoma mais agressivo que existe e também um dos mais curáveis, né? Aquele paradoxo, tá certo? Obrigado.